Por favor. E esse, bem, me perdoem aí se não é nítido esse quadro, especialmente na sua última linha, demonstra muito bem como está discriminada aí esse total de 1.815 bilhões em títulos. Para que vocês tenham ideia, agora, no mês de setembro, é a última coluna, essas operações de mercado aberto totalizavam dívidas no montante de 430 bilhões de reais, equivalente a 23,7% do total de títulos. Eu pergunto, como deixar essa cifra de fora da conta que aponta, de fato, qual é o nosso endividamento global? Bem, o fato é que nós temos uma ciranda sem fim. Porque, em torno dessa questão aí das operações de mercado aberto, a alegação é justamente que o Banco Central retém títulos que são do Tesouro, mas justamente por força de prejuízos do Banco Central com a aquisição de dólares. Vocês sabem que os dólares estão se desvalorizando e, ao mesmo tempo, o Banco Central remunera esses títulos a taxa Selic ou a taxas maiores, porque essa é uma questão importante. Essa massa de títulos na mão do mercado dá um poder de pressão do mercado sobre a autoridade monetária terrível. E agora, eu, inclusive, recolhi dados importantes, que agora, somente nos 12 primeiros dias de novembro, o Tesouro já emitiu 12,6 bilhões em títulos da dívida interna, sendo 10 bilhões de reais a taxas de juros pré-fixadas, o que poderia parecer uma melhoria na administração da dívida. Porém, o Tesouro emitiu tais títulos a uma taxa média de 11% ao ano, portanto, maior que a taxa Selic. E no dia 12, a taxa paga pelos títulos chegou a mais de 13% ao ano. Então, veja bem, isso é um instrumento nas mãos do mercado muito importante. Com relação a essas operações, eu faço constar no depoimento que deixarei por escrito com o senhor relator, inclusive algumas denúncias importantes, como, por exemplo, de um analista do mercado financeiro com 45 anos de experiência, de trabalho nessa área, segundo o qual as compras de dólares pelo Banco Central não contribuem para deter a desvalorização do dólar. Pelo contrário, a estimula ainda mais. A principal justificativa para a compra de dólares, que é deter a valorização do real, não se sustenta na ótica desse operador. Existe também aquela ideia de que, frente a expansões da base monetária, é necessário justamente o Banco Central entrar no mercado esterilizando o excesso de reais em circulação. Essas operações são usadas com muita frequência nesse tipo de objetivo. Então, fica claro que a razão maior do endividamento não se encontra num desequilíbrio fiscal de natureza primária. Apontar a Previdência num quadro como esse, como a vilã das contas públicas, ao contrário, os senhores parlamentares sabem que o orçamento da União, ele se divide no orçamento do Tesouro, no orçamento da Seguridade Social, no orçamento das estatais. Para usar esse tipo de jargão que se convencionou a ser, inclusive, amplamente difundido pelos meios de comunicação, não há déficit da Previdência, é o déficit da política monetária. Se a gente for usar esse tipo de raciocínio, a rigor, são os superávites do orçamento da Seguridade Social que financiam os rombos do orçamento do Tesouro. Vocês sabem disso. Então, essa é uma questão que também mereceria tirarmos consequência. Então, frente, inclusive, à necessidade de atualização de valores das aposentadorias, que sabidamente têm perdido valor ao longo dos anos, e levando em conta, inclusive, o papel que hoje, incrivelmente, o pagamento de pensões e aposentadorias exerce, especialmente para a economia do nosso interior, convenhamos, é uma covardia. Talvez vocês possam estar levantando aqui a seguinte pergunta: bem, mas e aí? Quais são as soluções? Em primeiro lugar, a solução seria alterar a política macroeconômica como um todo. Essa política macroeconômica que é festejada e, inclusive, tem feito, inclusive, antigos adversários dessa política econômica hoje serem
muito entusiastas dela, infelizmente. Mas o fato é que nós precisamos restabelecer rígidos mecanismos de controle sobre os fluxos de capital no Brasil. Esse é um primeiro ponto. Em segundo lugar, reduzir as taxas de administração da dívida e ampliar os investimentos públicos. E promover, de fato, um governo com legitimidade, reformas tributária e fiscal para valer. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, de alguma maneira, nós ensaiamos mudanças que não passam de cosméticas na área, especialmente da chamada reforma tributária. E com relação à dívida, o que fazer? Então eu peço por gentileza aí a transparência número, me parece que é a última, de número 14, eu avancei, aí tem, por favor, recue um pouquinho esse gráfico, não o gráfico, por favor. Esse gráfico é muito interessante, que mostra como que as reservas brasileiras acompanham justamente a curva dessas operações de mercado aberto. Uma coisa está muito relacionada à outra. E o custo, portanto, de acúmulo dessas reservas é gigantesco. Isso num quadro onde o dólar se desvaloriza. Isso que eu quero lembrar a vocês. Mas vamos à minha última transparência. Fazer o que com a dívida? Em primeiro lugar, essa dívida, ela tem um título a ser resgatado com o parlamento. Diz respeito ao artigo 26 das disposições transitórias, que estipulava, num prazo de 1 ano após a promulgação da Constituição de 88, a realização de uma auditoria da dívida externa. E pensar numa auditoria da dívida externa hoje, desvinculando a mesma de uma auditoria da dívida interna, por essas razões, inclusive, que eu expus aqui, é algo incongruente. Então, eu quero dizer a vocês que é necessário aprofundar, necessário recuperar o compromisso da Constituição de 88 de uma auditoria da dívida externa. E, em segundo lugar, incluir nesse processo de auditagem os mecanismos de endividamento relativos à dívida interna. Eu encerro, eu acho que eu já passei bastante do meu tempo, só chamo a atenção que nós nos encontramos num momento histórico do nosso país extremamente grave, porque não são somente os problemas que se acumulam em torno de um otimismo que para muitos é uma espécie de defesa psíquica de cada um de nós brasileiros frente à nossa tragédia que eu procurei aqui exemplificar em alguns elementos do dia a dia do nosso povo. O otimismo que se observa é, me perdoem, absolutamente irresponsável. Nós temos problemas gravíssimos no nosso horizonte e cada vez mais me parece que a gente se incapacita para enfrentar esses desafios. E eu faço aqui uma analogia entre justamente a nossa situação atual e aquela orquestra que tocava no Titanic e não acreditava que o navio pudesse afundar. Afinal de contas, aquele Titanic era a prova da sapiência humana e principalmente do avanço tecnológico. O navio já estava afundando. Eu acho que nós temos tempo, mas temos que avançar para mudanças de postura frente, inclusive, à complexidade dos problemas que temos à frente. Muito obrigado. Nós que agradecemos a vossa